Sejam todos bem-vindos aqui no canal Mulheres Vencedoras. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E eu vou gravar mais um vídeo para edificação das nossas vidas. Entenda quando um narcisista ele dá o descarte. Você precisa compreender bem quando ele dá um descarte, como ele age quando ele dá um descarte. Todo o narcisista ele precisa te mandar, te dominar, te coagir a qualquer custo para eles provarem para eles que eles são superiores. E depois que eles provarem para eles essa ideia, eles querem que as suas vítimas comprem essa ideia de que eles são superiores às suas vítimas. Então faça você o que o narcisista não esperava que você fizesse. E o que é que você vai fazer? Você não vai dar importância quando o narcisista tentar humilhar você. Você vai pegar essa humilhação e vai colocar ela debaixo do seu pé. Porque para um narcisista, não importa se a água vai correr para baixo ou se vai correr para cima. A água tem que correr na direção dele. Não importa se é para cima ou se é para baixo. Essa água tem que ser favorável a ele. Então você vai pegar tudo que vem dele e vai colocar debaixo dos seus pés. Porque uma pessoa destrutiva, ela sabe que nela já há uma destruição, ela vai tentar destruir quem está se refazendo ou está inteiro. Uma pessoa tóxica, ela vai buscar intoxicar alguém que está limpo. Uma pessoa iracunda, ela vai tentar irar alguém que vive em paz. É uma pessoa desprovida de qualquer sentimento bom. Então, você não dando assistência a esse sentimento que vem do narcisista, você começa a se fortalecer, deixando o sentimento do narcisista com ele mesmo. Mas entenda, o que você sente, que são os seus sentimentos. E o que você sentiu de negativo não foi seu, veio do narcisista. Sentiu, mas não te matou. Sentiu, mas você não vai continuar sentindo. Comece a ver as outras coisas que a vida tem para te oferecer. Então você pode sentir outras coisas além de tudo que você sentiu durante o período de manipulação que você estava se relacionando com uma pessoa narcisista. Porque eles investiram na vida dessa vítima esperando que essa vítima o adoecesse através dos gatilhos que eles aplicavam. Porque eles precisavam auto se afirmar todo o tempo. Então, quando eles vão embora, que eles dão descarte, não é que acabou não, gente. Não acabou nada não, é que nunca existiu. Acabou sim uma ilusão que você estava nela, mas não terminou com a sua vida. Por que não terminou com a sua vida? Que você ficou inteira com você. Você ainda que você tenha ficado emocionalmente abalada, né, desestruturada, porque eles buscam isso, mas você não morreu, você está viva. Então você pode recomeçar a qualquer momento. Então, é melhor ficar triste por ver que alguém te deixou, te deu um descarte e foi embora, do que a gente fingir estar alegre ao lado de alguém que não nos valoriza. Você tá entendendo? Eu não preciso fingir estar alegre só para alguém ter alguém do meu lado. Eu não vou fazer isso, você não vai fazer isso, porque nós não precisamos disso. Então, mantenha a sua postura de vencedor. Então, a gente começa a viver verdadeiramente uma vida de vitória quando nós vencemos a nós mesmos, quando nós vencemos as nossas vontades, nossos desejos, quando nós vencemos aquilo que tenta nos vencer, tá entendendo? Então entenda que narcisista não valoriza ninguém, por ele não valorizar, eles gostam de descartar. Então você vai ter o dobro do tempo para você agora você vai ter todo o seu carinho por inteiro por você, toda a sua atenção, todo o seu entendimento, toda a sua excelência e sabedoria em compreender as coisas, você vai deixar só para você, porque você não vai estar mais preocupada ou se preocupando com o que o narcisista acha. Então você, amor, porque você tem muito para doar, você tem amor para doar, dele não vinha nenhum sentimento porque ele nunca teve para oferecer. Mas os narcisistas não têm vida em si. Eles buscam receber dos outros aquilo que eles não vão acatar nem para a própria vida dele. Porque são pessoas que têm um coração fechado, que aparentam até ter algum comportamento bom, por trás desse comportamento bom
já tem uma chave de virada para mentira, porque ele, aplicando a mentira misturada com bondade, ele busca confundir a mente das suas vítimas. Estão entendendo? Então só recomece a sua vida, recomece, caminhe na sua direção. Agora você, estando perto ou estando longe, você está sabendo que nenhum gatilho do narcisista vai mais surgir efeito na sua direção, porque você não vai se importar com o que vem deles. Ainda bem que você tem uma mente bem esclarecida, você é luz, você clareia, né? E isso faz toda a diferença. Então isso te leva a ficar bem consigo mesmo, a qualquer hora, em qualquer lugar. Por quê? Porque você sabe quem você é, independente do que o narcisista pensa de você. Você é quem você é. Então, você não dando sustentabilidade a esses sentimentos negativos que vinha da pessoa narcisista, esse sentimento tende a acabar. Aquilo que a gente não rega, morre. Você está entendendo? Então, você vai viver sentindo em você a sua vida viva e os seus melhores sentimentos para você. Então, seja um ser bem calçado, bem estruturado, seja uma pessoa bem alimentada pelos melhores sentimentos e volta a sua atenção para você e se liberta da dor que você sentiu durante o tempo que você estava com o narcisista. Porque você sentiu dor? Porque de lá não vinha amor. E enquanto tem a dor, o amor não chega, você está entendendo? E quando você não alimenta essa dor, ela tende a morrer. E quando morre, o amor renasce. Então é assim que a gente vai se recuperando de um relacionamento narcísico. Então a paz reina, a gratidão abrange, a vida acontece de verdade. A gente alimenta aquilo que nos faz bem, né? Porque os narcisistas, eles têm comportamento infantil e eles vão sempre oferecer tudo com muita infantilidade. Então, eles são recheados de sentimentos ruins, perversos neles mesmos. E eles não se suportam viver nisso. Eles precisam dividir isso com outras pessoas. Então, eles não sabem lidar com aquilo que gente grande lida, que é você, que sou eu, que consegue conversar sobre um assunto que está te fazendo mal. Narcisista não consegue sentar para conversar. Então isso aqui é assunto, é papo para gente grande. Não adianta tentar explicar para uma criança uma coisa que a mentalidade dela ainda não alcançou entendimento. Né? Uma criança de 9 meses, 1 ano de idade, ela tá vendo o que está acontecendo, mas ela não consegue assimilar, ela não consegue entender. Você está entendendo? Ou a gente, né, cuida da gente, ou eles vão permanecer tentando, querendo cuidar. E eles vão cuidar do jeito deles, eles vão cuidar matando. É assim que eles cuidam, cuida pisando. Cuida espizinhando. E quando a gente não faz a vontade dele, eles surtam. E eles fazem isso para você ver o quanto eles são bons em ser ruim. E isso é na mente deles. Mas na verdade eles não passam de gente desequilibrada. É isso que eles fazem. Quando eles surtam, eles aparentam gente desequilibrada na sua frente. Aí, para você não estender mais aquele desequilíbrio, sem saber o que é que eles vão fazer ou não, você acaba cedendo às vontades dele. É tudo que um narcisista espera, que a vítima sempre cede às vontades dele. Ela leva mais uma vez a história que ela já estava amadurecendo, que ela tinha aprendido, que ela tinha evoluído, que ela tinha crescido. Ela leva tudo de volta para o colo do narcisista quando ela aceita voltar de novo para ele, sendo que ele nunca muda em nada. Então não sai daquilo ali, é sempre aquilo ali. Narcisistas querem que você pense que eles sabem de tudo e que você ainda não teve tempo para aprender nada. Mas na verdade nem aluno narcisista soube ser. Tá entendendo? Você sabe sim muito bem da vida, você sabe o valor da vida. Então não tem como alguém ensinar sem nunca ter aprendido, né? É assim que ele se vê. Então eles querem que você aprenda com a dor, né? Com o abandono, com a angústia, com a torturação, que só existe isso na vida. E isso não é verdade. Isso, quem aplica esse tipo de gatilho é somente narcisista. Então, na mente deles, eles não precisam de ninguém. Eles precisam de pessoa para tentar provar para eles mesmos o quanto eles são ruins. Tá entendendo? Então, é tudo sobre eles. Lá é deles. Não tem nada a ver com você. Então, eles aplicando esses gatilhos e adoecendo essas pessoas, eles fazem com que essas pessoas comecem a correr para o lado deles. Enquanto eles nem sequer andam. Enquanto as pessoas correm para buscar alguma coisa neles, eles nem sequer estão andando. Aí você vê. Sua vida é bem melhor que tudo isso, né? Tá vendo a diferença? Então gostam de dar canseira em outras pessoas, aproximando
elas do perigo, aproximando elas de um adoecimento ainda maior, aproximando elas do perigo, aproximando elas de se intoxicar com remédio, porque elas começam a ter sintomas de enfermidade. E a vítima pensa que vai ficar tudo bem, só que não fica. Enquanto o narcisista estiver por perto, a vítima vai sempre sentir sintoma de enfermidade. A mente deles são viciada em tudo que oferecem um alívio momentâneo a eles mesmos. Por isso que eles trocam de gente como se troca de cadeira. Eles precisam de um alívio momentâneo. Tudo deles é na marra, ou é do meu jeito ou não quero mais. E isso é o quê? É a atitude de quem quer dominar a mente do outro, dominar o território sem ter poder algum, você tá entendendo? E eles fazem isso para quê? Para que você pense que você é incapaz de algo bom, que você só tem que aceitar aquilo que vem deles. É tudo mentira de narcisista. Tudo mentira. Então, narcisista vive uma vida onde eles têm alegria em punir as pessoas por algo que nem elas mesmas sabem que elas fizeram. Pelo simples fato de você ser quem você é. Isso já leva o narcisista a dar punição às suas vítimas. Então, observe com muita atenção onde foi que começou todos os sintomas ruins que você passou por ele, que você venceu. Como começou? Quem você era antes de você conhecer a pessoa narcisista? Narcisista não quer que você volte a pensar, a refletir e a ter a visão perfeita de quem você era antes de você conhecer ele. Ele não quer. Ele quer manter a vítima no engano que vem deles. Então entenda uma coisa. Ali não tem sentimento bom nenhum. Narcisista não tem compromisso com a vida, não tem compromisso com ninguém. Eles gostam de minar a vida das pessoas, assim como a vida deles são minada passo a passo, dia a dia, sem recuperação. Não se enfraqueça diante de um narcisista. Não se enfraqueça. O negócio não é narcisista em si. É o que vem deles. É o que é emanado deles para destruir algo bom que existe na vida das pessoas que estão em volta deles. Entenderam? Que é destrutivo, que a gente já sabe, já falamos sobre isso. Então, para que eles não vão se deteriorando cada vez mais, eles tentam passar um pouco dessa malignidade deles para a vida das pessoas, mas não tem jeito, o negócio é deteriorar mesmo, ali não tem conserto. Então, com você sempre esteve tudo certo. É eles que não sabem valorizar e só pioram a vida deles cada vez mais, e eles buscam piorar também o estado real da vida das suas vítimas, porque elas pensando que não tem jeito, elas vão ficar paralisadas nesse pensamento do narcisista, sem buscar um recurso para sua cura e para o seu autoconhecimento, e para ela sair desse lugar de vício onde o narcisista queria que ela o mantesse. Agora você já sabe, você pode tirar o domínio desse narcisista, não dê o controle das suas vidas nas mãos dele, emocionalmente falando, né? Porque eles querem que você se entregue totalmente o controle. Só que ali, gente, é uma estrada que o narcisista oferece para suas vítimas, uma estrada muito iluminada. Só que você vai confiantemente, que o narcisista está do lado, né? Quando chega na metade dessa estrada, você começa a ver que a iluminação da estrada, que eles estavam caminhando com você, começa a diminuir a iluminação. Então, daqui a pouco, a estrada termina com toda a claridade e vocês chegam numa ilha. Quando chega nessa ilha, a vítima começa a pensar que está tudo bem com ela, está tudo bem com o narcisista e que ele vai até cuidar dela. Tem vítima que chega até a pensar isso, que ele vai cuidar, mas nada. Daqui a pouco chega um jatinho lá, pega ele, dá um voo com ele, vai embora e a vítima se vê sozinha numa ilha, onde ela precisa se recuperar, amadurecer, se curar. Aí ela não vê nem a companhia do narcisista, nem a companhia dos amigos, nem a companhia da família, porque ele induziu ela a ver uma estrada que não existia, que era tudo ilusório, você tá entendendo? Então, como eu estava falando para vocês, quando começa a anoitecer, é como se baixasse um jatinho naquele lugar, né? Que a gente fala que é o lugar do descarte. E ele sobe nele e vai embora. E por mais que a vítima grita por socorro ou fala o que é que está acontecendo, que ela quer falar aquilo que está acontecendo com ela, não vai levar ela de volta tão rápido aonde que ela precisa chegar, porque o narcisista já deixou ela naquele lugar de isolamento, que é o lugar de abandono que ele deixa a vítima de verdade. Então ele ri, virando o rosto para uma outra direção e voando como se nada tivesse acontecido e vivendo com outra vítima em outro lugar. É mais ou menos isso. Isso aqui foi simbólico que eu expliquei para vocês. Não acompanhe a ideia de narcisista, porque o que eles querem é fazer com que as suas vítimas se sintam perdidas na estrada que eles mesmos mostraram que era um caminho
sendo que nunca houve uma chegada. Vocês estão entendendo? Então, enquanto a vítima busca socorro, busca força na visão dessa estrada, ela nunca vê, porque ela só foi indo, enquanto ela foi induzida, né? Porque ela estava sendo manipulada. Mas quando você tem uma visão do que te aconteceu, você age. Então, para engano do narcisista, você consegue sair desse lugar, porque você entende que era uma luz falsa, que era uma companhia falsa, e que tudo que te ofereceu não era um lugar seguro, e que realmente ele te deixou no pior momento, porque ele sempre deixa a vítima no pior momento, e você sai desse lugar e a vítima começa a buscar uma saída para ela sair dessa ilha. E esse lugar deixado pelo narcisista não era nenhum lugar seguro, o narcisista nunca existiu. Ele só tentou deixar ela no lugar onde ela precisaria se ver sozinha, sem a ajuda de ninguém. Mas Deus, pela sua bondade, Ele te traz você para um real endereço, que é o endereço da sua vida real, da sua história real, sendo que durante essa caminhada a vítima estava iludida com a estrada que o narcisista mostrou, que eram os abusos, as agressões, as desvalorizações, as manipulações, que estava sendo aplicada sutilmente sem que ela percebesse. Ela só viu o brilho da caminhada, ela não viu sutilmente a maldade no narcisista. Por isso a vítima se sente perdida. Então, para que a vítima não percebesse para que lugar é esse que ela estava sendo conduzida, a vítima até estava se sentindo amada. Durante um tempo, ela até pensa que o narcisista está amando ela, só que depois ela descobre que ali não passou de uma presença falsa. Até aquele falso amor que ele ofereceu também era cobrado, porque ele cobra até pela presença dele, por pequeno momento que ele esteja por perto, narcisista também cobra, pois eles são sujos nos comportamentos dele e eles se acham perfeitos naquilo que eles fazem. São cruéis, malvados, perversos, tá? Gostam de menosprezar os sentimentos bons das pessoas, dos outros. São pessoas imaturas, infantis, sem crescimento pessoal, passa pela vida das pessoas sem sequer viver nela e sem sequer viver a própria vida deles, porque eles não têm vida própria. Você veio na vida para viver, você não veio para existir. Narcisista existe e você vive, porque você tem uma vida para ser vivida, você tem uma história para ser reescrita e você tem muita coisa boa à sua espera ainda para acontecer. Então é exatamente assim que os narcisistas querem ver as suas vítimas, sem vida real e sem sentido para nada, porque é assim que eles se sentem. Então observe, se a vítima se recupera dos abusos sofridos pelo narcisista e passa a ler a mente dessa pessoa antes deles aplicarem todos os gatilhos contra você, qual o poder que o narcisista tem para te destruir? Nenhum. Você já leu primeiro. Então é isso que a gente sempre fala aqui para as pessoas que passaram por abusos. Você entendendo como eles funcionam, você não vai cair, você não vai se iludir com nenhuma máscara que o narcisista usar na sua direção. Eles vão usar, mas só não vai surgir mais efeito. Então você não aceitou permanecer naquele lugar de adoecimento que o narcisista queria te ver, mas você buscou a sua cura, você buscou a sua força, você se recuperou, você está bem estruturado, estruturada, você está bem entendido sobre tudo que te aconteceu e as manipulações não funcionam mais com você. Então, eles vão ficar perplexos de longe, sem saber como foi que você deu a volta por cima e está cuidando da sua vida sem eles por perto. Então, o que acontece? Eles terão que engolir goela abaixo que eles falharam nos gatilhos, que pensaram que você era ingênuo, né? Que você não ia perceber as manipulações e que você ia ser sempre uma vítima deles. E você não terminou dominada por eles. Então, eles vão ter que engolir isso goela abaixo. Você estava no domínio deles, deixando eles pensar que eles estavam mandando, mas você estava tendo o controle de si, de quem você era, não entregando a sua vida nas ideias do narcisista, não entregando a sua mente para o narcisista pensar para você, porque as ideias dele é a ideia de fazer as pessoas obedecerem eles constantemente. Obedece, obedece e obedece. Só que você, durante o tempo que estava, parecia que você estava obedecendo, mas em nenhum momento você estava se entregando nessa relação. Então, ele terá que ver você com a sua vida reconstruída, dia após dia. Enfim, todo o esforço perverso dele foram fracassados, porque você está viva, está feliz,
Deus tem cuidado de você muito bem e obrigada. E não adiantou ele te mostrar uma estrada que não existe, a chegada que não existe, porque você não se sentiu sozinha, porque graças a Deus você tem a ciência, você tem a medicina, você tem a neurociência, você tem vários canais que explicam você sobre os comportamentos dos narcisistas, e você está aprendendo cada dia mais como lidar com esse ser que já nasceu com uma mente doente, tentando adoecer mais pessoas para se sentirem aliviados neles mesmos. E você não está aqui para isso, né? Então, que Deus te abençoe, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.